Maravilha, maravilha de Deus. Hoje, na Sala Start, a Sala Start é uma espécie de escola bíblica. Hoje nós falamos sobre as parábolas de Jesus. Por que Jesus ensinou por parábolas? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, nós cristãos, e até mesmo foi a pergunta dos discípulos. Mateus capítulo 13, versículo 10 e versículo 10, os discípulos eles se aproximam de Jesus e fazem essa pergunta ao próprio Senhor Jesus Cristo. Os discípulos perguntam a Jesus, por que fala por parábola? E Jesus em seguida fala, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo que aos discípulos foi dado, revelado os mistérios do reino dos céus. Quando Jesus fala os mistérios do reino dos céus, ele está se referindo às verdades que estavam ocultas no Velho Testamento. Aquilo que estava oculto no Velho Testamento, Deus ele revelou no Novo Testamento. Deus ele se revelou não de uma forma completa, não de uma forma total no Velho Testamento. Deus ele se revelou plenamente, ele abriu as cortinas no Velho Testamento. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus diz, o autor de Hebreus ele diz, havendo Deus falado outrora aos nossos pais pelos profetas, de várias formas e de muitas maneiras, nos últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho. As parábolas de Jesus é uma metáfora para revelar verdades espirituais. A palavra parábola vem do grego e é formada por dois termos. A palavra no grego para parábola é parábole, formado por dois termos grego, para, que quer dizer ao lado, e balo, que quer dizer lançar. Literalmente é colocar ao lado, sugerindo uma comparação entre duas coisas semelhantes em algum aspecto. De uma forma mais simples, parábola é uma figura de linguagem ilustrativa com fins de comparação e especialmente com o propósito de revelar verdades e lições espirituais. Jesus ele explica o motivo, a razão aos discípulos, porque ele ensinou em parábolas. Jesus sempre, tudo aquilo que Jesus ensinou, ele falou por parábola? Não. Jesus ele começou a falar por parábola quando os fariseus e os escribas e muitas pessoas começaram a rejeitar a Jesus, começaram a rejeitar os ensinamentos de Jesus. E em Mateus capítulo 13, versículo 14, versículo 15, Jesus fala que é para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, o profeta ele diz que com os ouvidos ouvireis, mas não compreendereis, e com os olhos vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E Jesus ele fala que para que se cumprisse a profecia de Isaías que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Há um duplo propósito de Jesus
ter falado por parábola. Primeiro, para ocultar, esconder os mistérios do reino do céu, as verdades do reino dos céus, dos escribas e dos fariseus e daquelas pessoas que rejeitaram Jesus. E o outro propósito era para que as pessoas que estavam com a alma sedenta pela palavra do Senhor, por Jesus, por Deus, pelo reino de Deus, para revelar a essas pessoas as verdades e os mistérios do reino dos céus. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 13, verso 10 e 11, Jesus ele fala que aos discípulos foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Quando ele usa essa palavra, os mistérios do reino dos céus, mistério era verdades espirituais, verdade do reino dos céus, verdades de Deus que estava oculta no Velho Testamento, mas que no Novo Testamento, através de Jesus, foi revelado. Tanto que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos instruídos e revelaste aos pequeninos. Aprove ao Senhor querer dessa forma. Então, as parábolas, Jesus ele ensinou muitas coisas por parábolas. E a parábola, ela é uma expressão, é uma figura de linguagem ilustrativa com fins de comparação e especialmente para revelar uma verdade ou uma lição espiritual. A Bíblia, ela revela os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra, está lá escrito, cerca de 40 parábolas. Somente em Mateus capítulo 13 tem 7 parábolas. A parábola do joio, a parábola do semeador, a parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento, a parábola da rede. E em Lucas capítulo 15, ali também nós vemos mais ou menos 3 parábolas. É a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, revela a parábola do bom samaritano, capítulo 10, a partir do versículo 25 ao 32. E no capítulo 15 de Lucas, nós vemos também a parábola do filho pródigo. Marcos também revela a parábola da semente. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26 ao 28. Então, as parábolas, elas foram um instrumento, uma ferramenta que Jesus usou para que viesse se cumprir a profecia de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz isso em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Quando os discípulos perguntam a Jesus no capítulo 13, versículo 10, por que fala por parábola? E Jesus, no versículo 11, diz: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. E no versículo 14 e 15, Jesus disse que era para que se cumprisse a profecia de Isaías. As parábolas é algo extraordinário, é uma ferramenta que Jesus usou para ocultar as verdades espirituais dos escribas e dos fariseus e daquelas pessoas que estavam com o coração fechados, com os ouvidos fechados e com os olhos fechados para a mensagem de Jesus. Jesus ele usou dessa ferramenta das parábolas depois que essas pessoas rejeitaram a Jesus, rejeitaram
a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 21, 22, 23, Jesus ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum. As pessoas que habitavam nessas cidades, elas rejeitaram Jesus, rejeitaram os ensinamentos de Jesus, bem como os escribas e fariseus. E a partir daí Jesus começa a falar em parábolas. Algumas parábolas Jesus ele explica, ele fala, em seguida dá a explicação. No caso da parábola do semeador e no caso da parábola do joio, que se encontra em Mateus capítulo 13. No entanto, existe outra série de parábolas que Jesus fala, revela, mas não explica as parábolas. E depois que Jesus acaba de falar as parábolas, em um dado momento, os discípulos depois se aproximam de Jesus e pede a explicação a Jesus das parábolas. E Jesus explica as parábolas para os discípulos. E Jesus ele dá a resposta, ele fala o porquê, a razão, o motivo por falar por parábola aos discípulos. Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos pergunta: por que ensina por parábola? Porque fala por parábola. E Jesus ele responde aos discípulos: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E Mateus capítulo 11, verso 25, verso 26, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelastes aos pequeninos. Então está aí um resumo da Sala Start, da Escola Bíblica, que hoje foi dado na Igreja Rocha Eterna, Barra do Una, São Sebastião, São Paulo. Todas as quarta-feiras nós estamos na Sala Start, a partir das 19 horas. No mês de outubro e esse mês de novembro nós estamos falando sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o nascimento, o batismo, a tentação, os milagres e as parábolas. Hoje nós falamos sobre as parábolas de Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.